Então, Marcelo, estás bom? E então, Paulo, estamos de volta. Está calor. Está calor? E estamos sempre de férias. Mais 2 semaninhas. Só tem dado 2 passos atrás para dar 4 à frente. Havíamos de dizer, em vez de no final, até para a semana, até para a próxima. Sim, ninguém se comprometeu semanalmente. É bimensal. É Pois bimensal. depende, ou é bianual, ou... Ou mensal, trimestrial, semestrial. Sim. Mas aí é que está a magia do inesperado. Claro, depois vamos voltar quando estiver a fechar o trimestre, falar das empresas. Agora vamos falar... Yeah. Agora vamos falar a entrada do verão. Que verão. Pois o verão começou há 7 dias. Estamos a gravar dia 21. Foi por isso, então. Realmente eu senti um bocado mais de calor. Não, foi porque o é que está a ar-condicionado da empresa temperatura? deixou de funcionar. Então, para aí, Tem ar-condicionado na empresa. tem as máquinas. Como na Suíça. É um bocado contraditório contra o ambiente. As máquinas a aquecer, trabalhar 24/24. Depois do outro lado, os burros no escritório a arrefecer. No inverno eles até pegam no calor das máquinas para aquecer a empresa, o edifício. Aí é eficiente. Mas agora no verão é um bocado mais complicado. Ainda bem que não é aqui 40 graus. Ainda bem que não se atinge os 40 graus de Portugal. Pois. Teve este fim de semana, teve 33. Estava 33? parecia mesmo verão. Deve ser o pico daqui. Sim. Aqui teve 29. Um dia normal. Mas senão aqui. os outros dias é mais calmo. Mas estávamos a falar... Tu já acabaste de verdade. ver o Ted Lasso? Acabei com um pequeno aperto no coração a saber que era o último. Mas nada. Mas? Não. Pensei que tinhas ouvido falar, porque eu estava hoje a ouvir um podcast, até posso referenciá-lo, A Hora da Maca, com o Nuno Luz. Parece que o Tim Cook reuniu a equipa da produção da série Ted Lasso e disse-lhes que não achava bem que acabasse agora. A verdade é que ele gera muitas receitas mesmo publicidades. O Richmond nunca vendeu tantas camisolas. Pois, também já pensei isso. Para o clube deve ter... Ficou A própria conhecido mundialmente. A própria Apple Plus tem um sucesso estrondoso. Tem um sucesso. Deu-se muito a conhecer pelo Ted Lasso. Pelo Ted Lasso. Imagina a Apple ter comprado ações do clube e depois ter feito a série. Mas eu por acaso também acabei e depois eu fui logo pesquisar ao Google a ver se ia haver uma temporada 4. E o que eu encontrei foi que supostamente não e que estava bem finalizada. E imagina, deixa coisas em aberto. De certa forma, sim. E tu vês. Mas, sim, porque tu vês, imagina. Deixa coisas um bocado em aberto. Ele, por exemplo, o Ted Lasso volta para o país e volta para a casa da mulher. Ou já a mulher dele com o amigo ou o namorado a ver o jogo e vejo uma atitude desinteressada e ela mostrar as reações, portanto, alimenta ali uma ruptura, talvez, alimenta qualquer coisa. O próprio índio, o índio, como é que ele se chama? O que foi o miúdo prodígio. O que tem namorada? Sim, o prodígio. Ele voltou para a equipa, mas voltou outra vez um bocado para a parte baixa, quando ele tinha competências e para ser o novo coach. Mas também por mérito ao outro acho que tem matéria para trabalhar. E se reparares, grandes sucessos de séries tiveram mais temporadas. Outros realmente acabaram-se por aí, mas pegas em Friends, pegas em Big Bang Theory, são séries conhecidas que tiveram 10 temporadas. E é absurdo como isso está para alimentar 10 anos. A cena, nós estamos a dar muito spoiler, e o facto de ele ter ficado em segundo lugar podia dar uma temporada em que ele lutasse pelo primeiro. E também tem a parte dele e a mulher, ficou muito entreaberto, que eu fiquei, será que eles voltaram? Porque na série toda eles estavam focados nele e nele a superar isto, e no final ficaste um bocado sem perceber muito mais dele. Sim, parece que ele ficou o final da série, parece que ele ficou um bocado em segundo plano. Não será fácil de alimentar enredos para continuar a série também, porque deixa-se assim uns papitos, mas pode perder a qualidade e também sair uma nota baixa. Pois é, segundo o que eu vi na internet, supostamente foi dos melhores finais, porque deixa um bocado a quem vê fazer um bocado o futuro. Mesmo a Rebeca também acabou bem. Que ela veio do avião e quem é que estava lá? O tal misterioso sim. Que ela conheceu
que estava com a filha. Achei isso mesmo fofo. Ele era piloto ou qualquer coisa. E nós estamos assim. por ele quando eles conheceram. Era muito intrigante. Sim. E depois também o Jamie, o Ron, não, o Ron. E aqueles três, tipo, se reparares, nenhum ficou com ela. Ficaram sim. tipo os três Ficou amigos. ali um bocado aberto. Ou fechado, vá. Realmente. Foi um truplo. Mas pronto, se acabou assim, fiquei numa boa lembrança, mas eu fiquei assim um bocado com o sentimento que não está completamente acabado. Não sei, ou o facto de não querer aceitar que acabou, também pode ser isso. Pois, eu acho que também é isso, porque eu também gostei muito da série e fiquei triste quando ela acabou, fiquei tipo, ei, não vou ver mais, porque eu estava a ver todas as semanas, o meu lazer de fim de semana, o meu conforto era ver a série. E eu até estava a ver se encontrava outra série lá porque eles falavam de outras comédias na Apple TV, mas até podem ser assim cómicas, estupidamente cómicas, outras, mas não tem o detalhe que o Ted tinha, bastante broad, tipo toda a gente, e piadas engraçadas, tipo os caráteres estavam bem construídos. Mesmo, cada personagem tinha o seu lugar, não era... E a cena que eu gostei da série é que mesmo personagens sem ser o Ted tinham a sua história e eles conseguiram, imagina, eu estava interessado na história do Wonder Kid, a cena é, por exemplo, o Wonder Kid, eu até gostava, ou um SM, não me lembro o nome dele, mas houve um momento na série que eu odiei profundamente, mesmo, tipo, quando ele era odiei, mau. e depois tu tens pena dele, e depois, tipo, tu parece que começa, eu acabei a série a gostar dele, fiquei feliz que ele namorasse, e quando ele se deu com o pai... Tipo, reatou com o pai. Engraçado. Eu comecei a ver, foi agora Black Mirror, que saiu a nova temporada. Não só vi o primeiro episódio. Não, eu comecei a ver ao início. Algum? Ao início fiquei intrigado porque cada episódio era um filme. Que só faz 50 minutos e sempre sujeitos completamente diferentes. É diferente. E eu fiquei assim um bocado perturbado. Mas depois percebi a lógica. No 15º episódio, não estou a brincar. No terceiro episódio percebi que aquilo não tinha muita lógica de... Gostava um bocado as histórias. Enredo. Diz? Nisso faz confusão e mesmo eu estava a ver e pensava, será que eu já vi esta personagem? Mas depois é que eu percebi, ok, cada episódio tem uma história, as suas personagens, tipo, não ligar. E achei piadas de alguns, outros um bocado buff, mas dá muito que pensar no que é que o futuro nos reserva, de certa forma, para o mal e para o bem. A cena tem sempre aquele plot twist no final, a reviravolta. Não só vi o primeiro... Eu estava a ver o filme e ele acabou e eu, ok. O próximo é, eu vi o primeiro episódio e sem dar muito spoiler, dentro da série, aquilo basicamente é, imagina, há um Netflix que é o Strawberry, que eles chamaram, é uma cópia Netflix, e eles utilizam inteligência artificial para fazer uma série em tempo real dos dados de uma pessoa que aceitou as condições, os termos e condições, e a pessoa não quiser controlar isso, e é sobre isso a série, e chega a um ponto que é mesmo estás a ver quando ficas tipo fogo, tipo, primeiro fiquei confuso, fogo, isto é possível, era mesmo uma série a Black Mirror, um episódio a Black Mirror, sim, em que temporada é que vai? Depois, isso aí já não sei, mas eu meti o pai pelo menos a começar a ver na última, e o pai não tem ligação, não tem mesmo. Tem 6 temporadas, já tem 27 episódios. A temporada tem que 6? Depende, porque eu vi que havia temporadas com 3 e assim, deixa eu ver. A primeira tem 3, a segunda tem 3, a terceira tem 6, a quarta tem 6, a quinta tem 3, mas a é uma sexta série tem 5. Que dá um bocado de pensar. Tem assim coisas que realmente que eles inspiraram-se no que está a passar no nosso mundo e com as tecnologias e com possíveis desenlaces de futuros. Tipo, houve um episódio que é um que nunca me sai da cabeça, que era um que eles tinham uma lente que conseguiam rever as suas memórias. E olha, até acho que não vi muitos mais para além desse. E esse aí marcou-me de tal forma que eu acho que foi nesse que no fim do episódio a pessoa foi... e a pessoa pediu, mostra-me as tuas memórias, acho que foi nesse. E no fim a pessoa foi punida e ela parou de conseguir ver toda a gente. E ninguém ouvia sombras a passar, era assim qualquer coisa. Esse episódio por acaso vai ser fogo. Esse marcou. Mas pronto. Vou ter que voltar a ver. Para mudar um bocado as ideias. Abrir-me o espírito. Mas voltando, já que estamos a falar das coisas novas, e o submarino que se espinhou? Que se afundou? Os milionários. Um bocado uma história, um bocado... Eu por acaso vi um bocado por azar porque passou aqui na televisão e já tinham falado lá na empresa.
Eu estava um bocado desligado. Depois lá no jornal falaram um bocado de alguns detalhes, nomeadamente que era uma visita de milionários para ir ver o Titanic, 4.000 metros de profundidade, quando um barco estava dimensionado para ir até 1.000 ou 1.500. Tu também acho que tinhas de ter os detalhes sobre a empresa. Sim, que é Ocean Gate e aquilo, eu vi um vídeo no YouTube sobre eles e é mesmo uma empresa que não passa confiança. Diz que tem parcerias com a NASA e várias empresas, mas é só para dizer, não tem, por exemplo, não quer dizer que tiveram a trabalhar naquilo com aquele projeto, só tiveram se calhar uma interação ou duas, é mesmo duvidosa. E depois outra coisa é, o comando submarino é de um tipo de computador, o comando. Realmente. De controlar, é tipo um comando PC. É como o vídeo que eu vi, há pessoas que, por exemplo, nos jets, nos aviões jet, eles gastam milhares de euros só para fazer o capacete para aquilo não falhar, e está uma pessoa de submarino num comando de Playstation. E depois, uma cena que eu não sabia, é muito mais difícil ir ao fundo do oceano do que ir ao espaço. Por causa da pressão da água? Sim, pois. Fica mesmo muito eles até não era essa empresa que soldava o cockpit não sei se chama cockpit aquilo, a estrutura do submarino para ir. Sim, eles fecham a tampa, soldam, e mesmo as pessoas no resgate estavam preocupados, porque se eles viessem à tona, eles iam acabar por morrer sem ar, porque a porta estava soldada na mesma. Pois. Mas a melhor parte disto tudo foi os memes que se gerou à volta disto, que era, um que eu me lembro é uma viagem para ver os destroços do submarino, 250 mil euros. Uma viagem para fazer parte dos destroços do submarino, priceless, não tem valor. Outro era, já não me lembro do nome, mas é a personagem principal do Titanic, o DiCaprio. Mas numa foto dele, tipo, como estivesse no barco, tipo, a dar a mão às pessoas. E é mesmo muitos memes à volta disso. A internet é mesmo um sítio. A internet é só nós que a fazemos, é para o melhor e para o pior. Sim, uma coisa que isto também chamou um bocado foi que houve tantas notícias à volta disto. Também houve um lado de pessoas que 4 milionários que se afundaram num barco falam, mas os refugiados e os imigrantes que passam os mares e morrem afogados, e assim ninguém fala. Nas notícias também. Sim, mas é em casos mais extremos. E é sempre para criticar um governo. Mas a falar em afundar, outra coisa que também já foi a notícia para aí há 3 semanas foi o do Apollo, do Reddit. Isto está fluido como as correntes do mar que levaram o submarino para o fundo. Mas efetivamente aqui o Apollo, com o Reddit, deu muita tinta a escrever, tinta como não verdadeira tinta. Uma coisa, basicamente o Apollo, pelo que eu percebi, o Reddit quis seguir as pegadas do Twitter e meter um preço na sua API. A API é o que usam para comunicar com o Reddit, com a aplicação em si. E então, basicamente, o porquê de fazerem isto? Porque o Reddit, a sua receita é em anúncios, e os anúncios estão na aplicação do Reddit. E o Apollo não tinha anúncios. E toda a gente preferia usar o Apollo porque, em termos de aplicação em si, era muito mais completa, era como muito mais user-friendly. O Tweetbot, no caso do Twitter, que era uma empresa independente, que foi uma aplicação que foi criada para onde tinhas mais parâmetros, tinhas mais configurações possíveis de pessoas que seguias e tudo, e ficou muito popular. E foi um caso o que aconteceu ao Reddit, ao Apollo no caso, porque o Reddit é uma empresa que já existe desde 2006, não, sei que já é uma empresa que tem muitos anos, foi startup, e o que se passou é que sempre teve no vermelho, apesar de ser uma empresa milionária, sempre teve no vermelho, e ele agora queria forçar a ganhar dinheiro, porque aquilo, os moderadores todos os grupos Reddit trabalham gratuitamente, e as pessoas da comunidade, então eles queriam fazer dinheiro sobre as costas dessas comunidades. Sobre o trabalho gratuito das pessoas. Houve uma grande comunidade da Apple, que acho que são 25 mil, 30 mil pessoas. Não, acho que era 1.000. Milhões? Tinha ideia que era 1.000. Fecharam mesmo de vez, porque aquilo eles fizeram, como é que se diz, um boicote
fecharam 60% dos grupos, fecharam-nos para acessos externos. Sim, um boicote. Fecharam mesmo os grupos. E depois, por exemplo, até houve outro caso que depois o Reddit impôs que fossem reabertos e então eles abriram para conteúdo para maiores de 18 anos. Então começaram-se a postar fotos até um gajo já não me lembro o nome, fotos dele em cuecas ou assim, tipo aquilo deu assim muito fã, não sei dar os detalhes da história, mas que eu sabia que eles iam ficar 2 dias com as páginas fechadas, a maior parte aderiu a isso, e o Reddit, se a comunidade fecha, eles não têm eu agora realmente não sei o que é que vai dar, porque o Reddit era a informação das pessoas, tipo, aquilo mete em destaque os comentários que são mais votados pelas pessoas. Tanto é que no Google tinham, era o Reddit que eles tinham na pesquisa inteligente deles, ter a opção de a pesquisa sobre conteúdos orgânicos, nomeadamente o Reddit, os posts que tinham destaque no Reddit. O Reddit faz-me lembrar um bocado o Quora, porque o Quora também tem um bocado isso, que é as pessoas fazem perguntas e é pessoas como nós que respondem. O Quora tem um bocado o mesmo género do Reddit, só que o Reddit é vídeos, imagens, tudo. Mas o Quora te faz perguntas e as pessoas respondem. Mas agora supostamente o Apollo, dia 30 de junho, vai fechar. Porque tinha de pagar 30 milhões. Houve uma história, uma discussão que foi gravada entre o CEO do Reddit que disse que para ele, eu não sei dar os detalhes, apesar de ter ouvido a história 2 vezes, não prestei muita atenção, porque houve uma polémica qualquer entre o CEO do Apollo e o do Reddit acerca de um que diz que disse, eu tinha que pagar, e outro que o CEO queria extorquir dinheiro do Apollo, enfim, foi assim um bocado uma história um bocado mexicana, mas pronto, para não induzir as pessoas em erro, e certamente já devem ter visto informações na internet. Vamos colocar nas notas um resumo, que no Apollo eles fizeram um resumo, e eu por acaso, eu li um bocado, basicamente eles tiveram reuniões sobre o CEO do Reddit e do Apollo, mas o do Apollo, para se proteger, gravou as reuniões, depois expôs tudo cá fora. O do Reddit disse, não foi assim as reuniões, e também não devia estar a gravar. Mas tentar-se extorquir dinheiro do Apollo. Foi essa a ideia que eu fiquei. Sim. Mas pronto, ele por acaso foi um bocado, o CEO do Reddit foi um bocado quis ir muito depressa muito depressa ao pote, porque ele inspirou-se no Twitter, claramente, mas o Twitter está a perder dinheiro, e muito. E a posição que tomou, apesar de ter tido uns altos e baixos, ainda fica bem no vermelho, e o próprio Twitter perdeu muito pessoal que foi para o Mastodon e para o Sky Blue, que curiosamente foi criado pelo seu Twitter. O que eu também vi foi que muito pessoal estava a ver alternativas ao Reddit, tipo, vamos sair daqui. Às vezes é mesmo uma questão de oportunidade, porque é o que, por exemplo, o Mastodon, apesar de ser um bocado complicado para usar comum, popularizou-se por esta história do Twitter, assim como o Sky Blue, com como ele se chama, criou o Twitter. Não lembro o nome. Jeff Dorsey. Ele é criador do Sky Blue, é uma rede social, tipo como o Twitter, e que até se pode entrar por convites, e está a navegar um bocado no sucesso ou insucesso do Twitter com as decisões que ele tem tomado, o Elon Musk. Sim. O insucesso do sucesso. E no caso do Reddit poderá ser a mesma coisa. Mas pronto, vamos ver o que é que se vai dar. Se tudo correr bem, estaremos cá para ver os seguimentos. E sabes outra coisa que me está a surpreender? É a Europa. Okay. Porque já anos para cá eles têm. A América, pronto, teve muitas startups, muitas empresas multinacionais, Google, Microsoft, Apple, etc. Para não falar. Facebook, para não falar dos maiores, que se impuseram financeiramente e mesmo a nível mundial. E até dos interesses, recolher informações sobre os utilizadores, etc. E para não rodear muito o pote, a União Europeia começa
a agir ativamente, a tentar legislar rapidamente, e até já comentámos sobre isso anteriormente no podcast, relativamente às IAs, às inteligências artificiais, e agora... E sobre forçar a exatamente, Apple, o caso da Apple, e olha, e até podemos continuar a dizer que está a forçar a Apple, apesar que está a forçar de forma geral todas as fabricantes de smartphones, porque prevê-se que até 2027 eles queiram impor que todos os fabricantes de smartphones possibilitem que, ou melhor, construam os telefones de forma que o utilizador lambda em casa possa trocar a bateria se assim o entender e não precisar de ir a uma empresa especializada para fazer a troca. O único senão disso é a proteção de água. E o facto de telemóvel eu ser sinceramente fino, assim. vejo, é como tu, tem sempre os dois lados. Relativamente à espessura do telefone, eles já têm tendencialmente vindo a ser mais espessos. Portanto, não acredito que fossem muito mais. Agora, relativamente à substituição simplificada, pode realmente pôr em questão a estanquicidade do telefone, as características que eles nos têm vindo a habituar. E outro lado já menos positivo, a meu ver, seria pelo o facto, por exemplo, de roubarem o telefone, tirarem-te logo a bateria e ele deixar de poder ser localizado, por exemplo. Ah, sim. E eu, por acaso, era um dos primeiros aqui há uns anos a dizer que é chato, não podemos trocar as baterias porque é tudo colado, tipo... Tínhamos aquela experiência com aquelas baterias, antes das baterias de lítio, já não sei qual era a tecnologia, já não lembro como é que se chama, que as baterias viciavam, e então o facto de não poder trocá-las e dava aquele receio de comprarmos um equipamento caro, que tem vindo cada vez a ser mais caro, e não posso trocar a bateria, mas a verdade é que elas hoje em dia duram 2-3 anos, e depois por os valores podes proceder à troca, nomeadamente mesmo na Apple, que será sensivelmente a mais cara, por 50-60 euros já trocas na Apple de forma oficial, 50-70 euros. Sim. E depois é um procedimento feito por profissionais, não perde garantia, pronto, no caso o telefone já não deverá ter garantia, mas nesse caso fico assim, será que é uma coisa ou não, porque a tendência é que recebes cada vez mais uma coisa descartável. No entanto, a atitude da União Europeia de querer legislar rapidamente e impor leis mesmo relativamente a grandes empresas norte-americanas, acho que é bem, a economia, também assim mostram que eles não fazem o que querem, que a Europa ainda está cá, apesar de estar muito na sombra. Quando se olha a nível mundial, a América, a China e agora a Índia tem vindo muito no devante da cena. Por acaso, um dia deste tive uma reflexão que era porque é que a União Europeia, sendo tão pequenina, tem assim curioso, poder desse pensamento. Eu penso que é porque tem muitos países, mas tem muitos países desenvolvidos. Acho que é mesmo um ponto forte. O que dá credibilidade. Tens a Alemanha, tens a Suécia, tens muitos países que... A França. Tens a Suíça. A Suíça tem acordos, mesmo que não pertence à União Europeia. E num todo tem um bocado um peso para fazer face. Apesar que, se olhas de forma geral, a Europa começa a ficar... Acho que a América olha para a Europa um bocado como, vou dizer, segundo mundo, mas com menor importância, menor peso. E até... De forma geral, nós tentamos criar, desmarcar em termos de tecnologia, tentar criar chips na Europa, tentar tornar-nos independentes. Carros. Sim, que agora um dos grandes desafios da Europa é a independência, mesmo da América, também está a ser a independência da China e a falar em independência, a União Europeia também decidiu oficialmente de não se equipar mais na Huawei e na ZTE no que toca à conectividade. Que é routers, infraestruturas de rede, decidiram oficialmente não se equipar mais na China, que é uma tendência que a América pôs muito para a frente, mas se calhar por interesses diferentes. Sim, mas a América e a China têm uma longa história, porque a América tem uma grande dívida à China, e depois a China, como até não é assuntos que sinta muito confortável a falar, porque fala um bocado de um geopolítico, mas a América criou esta
este debate com a China devido ao que a China evoluiu, porque há 20 anos a China era produtos de fraca qualidade, copiava, mas não era visto como uma potência, e em termos tecnológicos evoluiu muito e tem grandes empresas, tem agora com o ByteDance, com o TikTok, já não é a mesma China de há 20 anos, começa a ter soluções deles independentes, e em nível tecnológico a verdade é que eles, se tivessem a mesma necessidade, e que até ouviam aqui há tempos nos assuntos de eles querem desenvolver a nível tecnológico, já não sei o que era, acho que era a nível de chips, sim, acho que era uma indústria particular, já não sei dizer o detalhe, mas a capacidade de desenvolver em curto espaço de tempo tecnologia e poder fazer grandes investimentos era muito maior na China que, por exemplo, na Europa, porque às vezes são mão de obra, e é mesmo em termos de adquirir tecnologias, comprar empresas, até o facto de não começar a fazer hoje, por exemplo, se falarmos no caso dos chips, e tu sabes bem disso, quanto mais, se não começar a fazer hoje está em, sei lá, em 3 nanómetros, ou para aí, em termos de tamanho de chip, se não começares hoje a fazer 5, não vais conseguir te evoluir para descer para 3, e quanto mais tarde começas, mais difícil é de entrar, e maior é o investimento. Mas também, acho que é um bocado em tudo. Também ouvi que a China queria fazer uma estação espacial. Foi nisso. E assim, coisas. Foi nisso também que eu ouvia a falar, que eles criaram a companhia aérea deles, apesar que era uma grande parte de peças utilizadas da Boeing na Europa e na América. Mas eles começam a fazer, começam a copiar, e daqui a 10 anos estão autónomos. E têm a sabedoria toda. E é por isso que havia o risco de expor as tecnologias que a Europa domina. Era isso, foi nisso que eu ouvi, mas isso foi há 3-4 semanas que eu vi um podcast a falar sobre essa situação da China face à Boeing. Porque depois a China, o que eles costumam fazer é um clone, ou seja, consegues a um menor preço, um produto quase ao mesmo nível, depois será que o utilizador quer pagar a diferença para ter um bocado mais de qualidade? Isso aí e depois mete um bocado de medo, porque a Boeing, assim, legalmente, para criar o avião, ele tem uma série de requisitos que garantem que o avião é fiável, mas dependendo de como possa evoluir a legislação e até a China possa implementar as tecnologias deles, não sei se não poderá vir a degradar, a aumentar o número de crashes, porque às vezes até nem é a construção de inicial, mas será a manutenção. É um bocado, que é bastante importante. Sim. Conheces a piada do professor e dos alunos? Estava numa escola, numa universitária, a turma ia fazer uma viagem. E estava o professor e os alunos e vários membros da escola, e no início começa a falar o piloto: temos todos a dizer que este avião foi construído pelos alunos da turma X, ou do ano X. Toda a gente começa a panicar, andar para um lado, andar para o outro, e o professor está parado, sentado, calmo, nada. Pronto. Perguntaram: professor, então você não está estressado que ele vai cair? Vira-se o professor: se estes são os alunos que eu conheço, ele nem vai levantar. Tipo, nem vai sair do lugar. Tá bom. Tem lógica. Tipo, se estes são os meus alunos, ele nem vai arrancar. Mas pronto, continuando. A falar da União Europeia, em termos de standards, a Tesla, eu descobri este fim de semana que ele em 2022, em novembro, abriu, primeiro ele tinha aberto a sua rede para toda a gente poder utilizar, mas eles mudaram o nome da porta de carregar deles, da Tesla Charging Connector, para North American Charging Standard, NACS. E permitiram, a partir de 2022 de novembro, que outros construtores usem esta porta. E neste momento a Ford, a Rivian, a Volvo já se juntaram, e os futuros carros já vão ter esta porta. Isto é bom porque as pessoas vão se ter de preocupar menos em termos de carregar o carro, porque a rede de carregamento da Tesla é enorme. Isso é bastante interessante, porque efetivamente a rede Tesla, e até era a grande força que eles tinham relativamente à concorrência, era a rede de carregamentos. Agora também poderá ser uma vantagem a seu favor, porque dado que eles agora já fazem dinheiro com os carros, mas podem alugar a rede, e pode ser uma fonte de rendimento muito importante para a Tesla, e até ser o líder. Isso fiz bem.
Sim, eles vão cobrar na mesma por eletricidade que estão a vender. Por isso lá no fundo eles também vão ganhar. Com as gigafactories, com as fábricas gigantes que eles têm vindo a construir, podem realmente criar um monopólio. A União Europeia não vai deixar de qualquer das formas. Sim, claro. Mas eu, por acaso, por exemplo, o CEO da Rivian, acho que foi o Marcus Browning que falou com ele sobre isto, ou fez qualquer coisa, e ele disse, nós vamos continuar a investir na nossa rede, mas se calhar a Rivian, como é carros, tipo Jeeps, mais fora da cidade, mais todo terreno, eles vão ter carregadores em sítios mais exóticos e assim, para dar suporte aos carros. Mas eles vão continuar na mesma a investir nos postos de carregamento. Acho um bocado discutível e polémico. E depois é como tudo, é como Apple e Android, é como todos os assuntos. E agora, divagando outra vez, relativamente ao facto dos carros elétricos serem futuro ou não e serem ou mais ou menos poluentes com carro a combustão. Não quero lançar a discussão aqui, mas fico sempre tenho a minha opinião, mas sem saber se realmente é correto e de que lado, sem ter mesmo que lado me colocar, porque grandes avanços foram feitos no que diz respeito à combustão térmica e à combustão fóssil, e mesmo em termos de relativamente ao ambiente, pois efetivamente o combustível um dia mais vai acabar. Pois, a única vantagem que para mim os elétricos têm à combustão, tirando a parte das emissões, mas eu também já vi, como disseste com os avanços, já chega a um ponto que e se continuarmos nisso vamos acabar por ter uma parte neutra. Mas o que eu vejo a vantagem do elétrico é que a longo prazo tu vais ter sempre o sol e vais sempre poder produzir energia dessa forma. E completamente de acordo, e até em termos de construção, os motores elétricos são mais simples, vão ser mais complicados ao evoluir, mas o que me preocupa mais é, agora estamos na vaga, na vaga de... As baterias? Não, na vaga da tendência de fazer carros, de produzir carros elétricos e as baterias, e pronto, estamos no início, apesar já estão por aí há alguns anos, a reciclagem das baterias, a reciclagem dos motores, pronto, até, no caso é mesmo as baterias, apesar que falam de startups até que começam a ser criadas para reciclar essas baterias, porque elas chegam a 70% da carga, já não servem para o carro por causa da autonomia que proporcionam, mas podem servir para fazer para reservar energia numa casa que tem painéis solares, por exemplo. Sim, eu vi, e mesmo já há muitas empresas que tratam mesmo de reciclar a nível material, e desde que eu vi esse vídeo fiquei mais aliviado no futuro. Vamos andando e vendo. Falar do Elon Musk, sabes onde é que ele teve também? Agora em junho, diz. Mas só uma coisa, se para acabar dos carros, a única coisa que me deixa um bocado mais preocupado é o facto de a maior parte das pessoas vão carregar o carro à noite, e à noite é de noite, temos mas por isso é que das barragens, é interessante pegar nas baterias que foram recicladas para armazenar a energia produzida durante o dia, porque isso hoje é um problema, porque vende já à rede sem quase nada, ou então é desperdiçada. Sim, e cada vez mais eu vi uma notícia há bocado que os painéis solares da China bateram recordes em termos de preço mínimo, também um preço baixo custo. E até a notícia dizia, já comprou o seu? A tendência mesmo aqui é todas as casas, o próprio governo também incentiva, mas todas as casas se equiparem com painéis para a optimização energética. Sim, mas o Elon Musk Vivatech, em Paris, é uma feira sobre tecnologia, e ele até havia histórias porque a Vivatech falou que o Elon Musk vinha, e depois já se falava que ele ia fazer como já fez, não aparecer, mas ele acabou mesmo por vir, e também havia uma grande especulação que a Tesla queria uma Gigafactory na França. Pois eu via uma notícia hoje, por acaso, sobre a Tesla, que eles não gostaram porque os planos de construção de uma Gigafactory foram revelados. Está aqui, Tesla não gostou de ver planos expostos e acabou um projeto da Gigafactory em Valência. Okay. No caso desta feira, havia essa especulação de que ele falasse da Gigafactory, mas ele falou um bocado nas empresas, fez um bocado de publicidade, falou que ia haver
até na América foi autorizado os implantes da Neuralink em humanos. Até já falámos sobre isso. Sim. Pois. Nós e falámos. Ele foi na feira falar que iam já em 2023 implementar humanos com a Neuralink. Pronto, falou um bocado das empresas e defendeu-se um bocado relativamente ao Twitter. Eu vi notícias, mas não segui muito, que era Elon Musk versus... Quem que era o outro? Era o Zuckerberg. Acho que era Zuckerberg. Que ia haver um combate entre eles. Mas acho que foi as pessoas a gozarem. Não sei o que aconteceu. O Mark deve estar um bocado contente com o anúncio da Apple. Popularizou um bocado os óculos de realidade virtual, aumentada. Mas eu vi ela fazer um comentário sobre eles, tipo, a fazer sua review. Era tipo críticas, imagina, é muito caro, que teve acesso, que teve acesso para testá-lo, e que não achou nada que ele não tivesse. Foi. Mas por acaso, até que já quase nos íamos esquecer de falar sobre isso. Não sei se ouviste ouviste reviews sobre o pessoal a falar, que o pessoal pôde testar e... A maior parte das pessoas que eu ouvi foi que disseram que o eye tracking, que basicamente o eye tracking vai ser o novo rato, está mesmo, parece magia aquilo, está mesmo bom. Foi o que eu ouvi. Por acaso eu também ouvi incrível. Muitos bons reviews, apesar de já havia o pessoal estava mais à espera que a Apple revelasse estes óculos e vê-se, nós até tínhamos falado um bocado sobre isso, que todas as tecnologias que eles vêm a desenvolver e a implementar nos produtos deles estavam presentes nos óculos e toda a gente fala efetivamente do seguimento dos olhos para fazer a seleção, do clique do pinça nos dedos para selecionar, mesmo na qualidade de imagem. Críticos que testaram o HoloLens, do Facebook, dizem que não tem nada a ver. Aquilo é mesmo impressionante em termos de qualidade de imagem e mesmo quando tu vês através dos óculos, que isso foi uma coisa que eles não tinham comentado na conferência, o facto de tu vias no anúncio, vias os olhos das pessoas, mas não sabias se aquilo era transparente, se era uma tecnologia, e era um ecrã no caso. E fala-se mesmo que estão, em termos de qualidade, estão mesmo, não nos apontaram, superaram as expectativas. Agora resta a saber a usabilidade, porque eles, se reparares, em todos os reviews que eu ouvi, aquilo era tudo muito controlado, no que fazias, no que experimentavas, e estavas numa sala com muita clareza. Por exemplo, no caso aquelas câmaras que servem para tu veres o exterior, para não te sentires bloqueado. Por exemplo, um comentário que eu ouvi foi quando metes aquilo, não te sentes fechado do mundo, que é o que acontece muito com óculos de realidade virtual, porque ficas tapado. E ali tu levantas o braço por exemplo, nos Facebook, vês o braço assim um bocado turvo, não vês uma sombra, e no Apple vês o braço. E é mesmo, não tens aquele sentimento de ficar fechado. Deve dar a noção que parece que estás a ver a realidade, e estás, por causa dos 4K em cada olho. O teu olho já nem deve conseguir diferenciar o está numa sala bem do pixel. Com muita clareza. Sabemos que, por exemplo, apesar de ter 6 ou 8 câmaras, os telefones à noite começam a pixelizar, começam mesmo a perder qualidade. Portanto, a ver como é que aquilo fica à noite quando estás a ver. Pois, tens razão, porque a câmara fica com ruído. Está não pensei nisso. Claro, por exemplo, em termos de som, não havia som à volta, não havia ruídos, entendes? Pode realmente criar uma experiência menos boa. Tu é ansioso para ir experimentar à loja? Mal se possa. Se calhar será o produto que é melhor só pegar na segunda geração, até porque a primeira é mesmo com eles, é mesmo para os pros. $3.500 ou 4.000 e muitos euros, se vai saber a alha. A cena é que também se pensar, se eles fizerem uma versão low cost, o que é que eles vão tirar? É mesmo reduzir o preço. Olha que ouvi uma especulação, são os boatos, que eles ponderavam rever o preço antes da saída ainda, por via do que foi comentado. Agora, eu não acredito. Eu não acredito era bom muito. Eu também não acredito. Eu acho que só um produto, cá para mexer o preço. Eu não acredito agora, muito, mas a ver, vamos.
Mas efetivamente, o que é que eles podem realmente simplificar para poder reduzir o preço? A verdade é que uma pessoa fica sempre surpresa, ficas quando pegas no iPhone SE, eles pegam na carcaça do último ano e a andar, o desenvolvimento está pago. Podem tirar sensores. Sim, isso é verdade. Temos de esperar para ver. Mas a falar da Apple, a Apple prevê que o iPhone 15 Pro vai ser o mais vendido da geração. E também se especula que vai custar por volta de 1500 euros. Vai aumentar o preço. Também se especula que vai ter uma câmara telescópia, que é aquela que já existe. Para fazer 100 vezes zoom. Sim. E porquê é que especulam? Porque o telefone mais popular da Apple no período de 2021 e 2022 foi o iPhone 13 básico. Mas depois com o aparecimento do iPhone 14 Pro Max e o iPhone 14, este bateu o iPhone 13. Mas a Apple já está a encomendar o dobro de ecrãs do que encomendou para este. Por isso está à espera que dobre. Sim. Eles têm os dados das vendas do mercado, portanto, mas se aumentar ainda o preço, começa mesmo a ficar absurdo o preço dos telefones. Ainda me lembro quando comprei o primeiro iPhone, era aqui o 3G? O primeiro era o 3G e 400 euros, acho que era 399, era 8 e 16 GB, 8 e 16 GB preto. Acho que o 3G era só em preto, depois o 3GS era preto e branco, a parte de trás branca e a parte da frente preta na mesma. Nos dois modelos. Depois tu abrias e metias uma parte preta, outra branca. Mas era 399 euros e já acharam caro. Depois passou para 500 e tal. E agora está a 1000 e tal. Depois 1000, agora 1000 e tal. Começa a ser um bocado uma peça de joalharia ao preço. Faz tudo. Não é só joalharia, porque é muito utilitário. Juntos num. Tu sais de um sítio e não levas telemóvel, parece que falta algo. Fazes inúmeras coisas que não fazias na altura, efetivamente. É mesmo uma ferramenta e até muito importante salvaguardar. Sim, como eu falei, um amigo ter meu. segurança no telefone. Perdes o telefone, perdes tudo. Perdes não é perder, mas ficas bem enrascada. Sim, como eu falei um dia deste amigo meu, eu nem trouxe carteira para gastar, para não gastar dinheiro, mas hoje em dia uma pessoa leva a carteira para todo lado. Passeio, eu até ultimamente com um caso backup tenho esta carteirinha da Moft, não sei se eu acho que já tinha-te mostrado, que é de colar atrás com aquela que colocar atrás. MagSafe. Sim. É mesmo prático. Mas uma coisa que ultimamente tem-me irritado no iOS é o facto do multitasking. Não conseguis meter duas apps no mesmo ecrã. Já tem sorte que ela fica em memória. Antigamente perdia. É isso. O que eu faço é ir para trás, para a frente, para trás, para a frente. Quando estou a copiar alguma coisa. Mas dava jeito. Mas não estás de férias e estás a ver num sítio o Google Maps de restaurantes, mas queres ir a outro para fazer pesquisas sobre aquilo ou assim. A verdade é que em termos de ecrã, apesar de ele já ser grande, só se o puser em horizontal, porque não é assim tão grande para ter as duas janelas no telefone. No iPad justificam e eu às vezes ponho e já acho que ficam janelas pequenas. Mas agora no telefone... O iPad dá para colocar uma ao lado da outra? Agora dá mais que o 6 manás, dá mais duas janelas. Já podes ter janelas, como é que se diz isso? Que sobrevoam as outras, soltas sobrepostas no computador. Apesar de não funcionar assim excepcionalmente bem. Mas de alguma forma, eles podiam... É que eu acho que eles não fazem isso porque as aplicações com a redução de tamanho iam bugar todas, não iam estar prontas. Mas às vezes dá jeito, nem que seja para ter um vídeo do YouTube a tocar e a falar no Messenger com outra pessoa. Às vezes dá jeito. Mas a única coisa que eu gostava que eles fizessem a Apple Way, imagina, fizessem, olha, a melhor coisa que inventámos. E o Android já existe acho que sempre. Não será assim tão fácil de fazê-lo bem. E a verdade é que a Apple não é nada de dar tudo de uma vez. Senão o que é que eles vão fazer depois? É sempre de ter incrementos de funções. A verdade é que ao início não dava sequer para copiar. Portanto... Sim, isso é como as widgets. Primeiro eram as widgets. Agora este ano já vais poder ter widgets interativas. É como no iPad, o Stage Manager. E também os fecheiros e a evolução que eles estão a ter na manipulação de fecheiros. Mas vamos ver. É uma coisa que eles vão evoluir. E agora se o 15 Pro se calhar ainda vai ser maior. Vai ser mais caro. Pois, acho que vai ser maior. Vai ter câmaras maiores. Vai ser tudo maior. Vamos ver. Uma coisa que nós falámos da União Europeia e supostamente o 15 Pro
já vai trazer Type-C. E uma coisa que eu gostei da União Europeia foi que está a haver rumores que a Apple ia meter Type-C, mas só ia ter transferências rápidas para cabos que tivessem o MFI ou sim, MD5 ou deles, aquele sim. protocolo deles. E a União Europeia mandou logo um comunicado a dizer se isto for o que é suposto, não pode. Tipo, tem de dar com todos os cabos iguais. Um bocado a fechar as torneiras. Acho bem impor-se um bocado, mas certamente não vai ter sequer a cabo. Eu também, nas últimas férias, usei o Apple CarPlay. Já tinha usado o Android Auto. É mesmo muito fixe. Passaram-se bem essas férias? Pois, sim. Fui à Madeira. Muito fixe. Subidas e descidas. Riscámos o carro. Muitas coisas aconteceu. Comi bananas lá. Provei bananas com vários sabores. É bem esquisito. Estás a comer uma banana. Vários sabores, banana, mas naturais? Sabor. E eu estava a comer e a pensar. Naturais, sim. E eu estava a comer aquilo e a pensar. Ei, sabia-me tão melhor uma banana simples. Hábito, porque a tua cabeça estava à espera de ter um sabor de banana. Do sabor da banana. A cena é que o sabor está lá, só que tem nuances de outros sabores. Já não me lembro, tipo banana de limão, banana não sei o quê. Fazer a associação de sabores com todos os sentidos é um exercício curioso. Quero com isso dizer, provares uma coisa de olhos fechados, é o que acontece infelizmente ou felizmente aos cegos, às pessoas que perdem um sentido, é que o outro fica mais apurado e então já não tens o bias, como é que me diz essa porra? Enviesado da cabeça, do conhecer o sabor. Do que estás a ver. Pois, se aconteceu, havia uma banana que era quase vermelha e é mais grossa. E então já estava a prever, tipo... era mesmo uma banana. Também provei mas as coisas lá têm mais sabor. Provei de estar lá no meio do Atlântico. Tem. E lá, basicamente, tinhas tudo com maracujá. Comi um prato no último dia, com molho, era filetes com maracujá. Tu se calhar não sentes tanto isso, uma banana aqui também. Na Suíça, sinto que a fruta não tem tanto sabor. A única coisa que tem sabor aqui acho que é a maçã e peras, porque eles fazem nas camas. Mas é raro ter a fruta assim mesmo saborosa. E se em Portugal me queixava, aqui fiquei chocado. Mas a verdade é que quando ia para a República, para países quentes, América do Sul, por exemplo, os frutos têm, por via de ter tanto sol, são mesmo doces, têm mesmo sabor. E é por isso que eu comentei no sabor por acaso recentemente da banana. Da banana, sim. E então o Apple Pay. Pois, por acaso eu comi. Não, mas eu estava a pensar o que tinha comido. Mas lá foi basicamente muita poncha, provar todo o sítio de poncha, andei pela ilha toda, foi muito fixe. A cena da ilha foi, fizemos trilho, mas a cena, eu por acaso lembrei-me de ti quando estava lá que eu pensei, pô Paulo, vi aqui com as meninas, agora não dava muito jeito. Estás tipo a fazer um trilho pela montanha, que tens de subir e descer e com crianças aqui não dava muito jeito. Mas é mesmo muito bonito, quem for que faça os trilhos, que alugue o carro, que é mesmo preciso. E o que lá para mim fez-me bem confusão era, olhavas para cima, estava nublado. Pegavas no carro, ias a um sítio, já estava sol, tipo céu limpo. E tu estavas num sítio, estava sol, tu olhavas lá à frente e vias nublado. Houve um dia que tipo sol, chuva, nublado, tipo tudo. Mas foi muito fixe. Por acaso gostei muito, falei com muitos estrangeiros. Gostei muito. E lá falei mais inglês do que português. Mas eu acho que é porque, como eu estava nos pontos turísticos, eu basicamente só falava mais português quando ia aos restaurantes ou quando falava com pessoas na rua. Mas na rua, sem ser quando estava em pontos turísticos. Não se compreendia? Não. Tipo, eu falava inglês porque, imagina, conheci pessoas da Holanda, da Sérvia, já não me lembro. Mas este foi os que me lembro mais, a Holanda e a Sérvia. Tenho de ir agora à Sérvia, que me convidaram para ir lá. Muito fixe, mas uma coisa que eu notei no primeiro dia é que, já me tinham dito que o pessoal da Madeira não é rude, mas tem um mau temperamento. E eu, no primeiro dia, chego lá... Os 3 ouvintes do podcast da Madeira, deixar os 3 ouvintes que tínhamos da Madeira, saíram do grupo. Saíram. Não, mas imagina, eu cheguei lá, a um sítio, íamos começar uma caminhada e tinha 2... barracas, não é barracas, mas rolotes, tipo, antes de começarmos, e nós lá, estávamos lá, vamos ver uma poncha, que tu vias uma poncha e ficavas logo quente lá, que a poncha é com aguardente. E nós vamos fazer uma caminhada sem uma poncha. E então, antes de começarmos a caminhada, eu fui a uma barraca, primeiro perguntei a um,
Eu lá devia ter mesmo ar britânico ou assim, porque sempre que eu ia falar com alguém, falava comigo em inglês. E este senhor, eu cheguei lá e ele disse, começa a falar inglês, e eu, tá bem, vou continuar a falar inglês. Falo inglês, vou a outro sítio e perguntei ao senhor, e aqui é que eu disse, quanto é que é a poncha? E ele virou-se, tá aí? Tá aí, abre os olhos. Tipo, tá bem. Já, tipo, como que é isto? Não vi, a cena é que estava, tipo, eu por acaso não vi, eu espreitei, mas tipo, tá aí. E eu, ok, não vai ser aqui que vou comprar, vou ao outro lado e digo, olha, são X ponchas. E o senhor ficou tipo a olhar para mim, tipo, afinal este macaco fala português desde o início. Tem cara de britânico, mas... Não, fora de gozo, sempre começava a falar para mim, falava inglês. E eu tipo, deve ter cara britânico. Isso é o corte de cabelo. Que já me fala em árabe. É capaz. Mas, estou a brincar. Não, mas fora de gozo. Mas no último dia, quando apanhámos o avião, nós estávamos na fila e veio a rapariga a ver o cartão e começou logo para a pessoa à nossa frente fala inglês e para trás começou a falar português para nós. E nós, temos cara português? E ela, por acaso tem. E eu, fogo, então porque é que estavam sempre comigo a falar inglês? Um bocado curioso. E então o teu Apple Car foi a primeira experiência? O Apple Car usámos muito, mas sempre, gostei muito, é fixe, não tens de ter uma coisa pendurada. Ao carro e depois o telefone está pousado, não é? Mas é isso, só não gostei do carregamento sem fios, ficava muito quente o telemóvel, nem usei. Maps? Yeah. Google Maps. Por acaso nem experimentei o Maps da Apple. Era sempre Google Maps. O Waze éramos para começar a usar no início. O Waze mas tem depois muitas foi boas só experiências, Google Maps. apesar de já me forcei várias vezes a usar e das vezes que usei nunca me correu muito bem. Manda-me sempre outros caminhos e... Sério, o Waze basicamente, eu pego no Waze, sempre estou com pressa, eu pego no Waze. Porque o Waze, imagina, o Waze é muito bom para te avisar onde tem polícia e avisar trânsito. É para isso que o Waze serve. Imagina, quando vimos do Porto usamos sempre o Waze, ou quando vamos para o Porto usamos sempre o Waze. Já fiz até ir para Portugal a última vez e parece que me meteu mais 2 horas de estrada, não sei, demorei mais tempo, não sei. O problema do Waze é que tu podes escolher nas opções do Waze, ele é capaz de meter por cada caminho, tipo, não liga à qualidade de condução. E tu tenho que se explorar, porque eu estava a falar em Portugal, mas foi quando fui agora aqui à Alemanha, aqui a Stuttgart. Ao meti já fui lá várias vezes, mas meti sempre no Google, no caso, e aqui desta vez foi Waze, mas já ia com a ideia de ir para um sítio. E sempre tive curiosidade porque tu estás aqui na Suíça, tens 3 saídas para ir para lá, para o direito, vais logo para a estrada alemã, mas apanhas lá uma montanha, tem muitos zigue-zagues e aqui a malta da casa enjoa. Depois tens outro que vais um pedaço pela Suíça, vias sair à direita, vias para a direita, vais um pedacinho pela Suíça e depois sais mais à frente e vais para o outro lado dessa montanha. E ao passar, quando viras à direita, falo assim um bocado de forma muito generalizada, numa zona que seja à direita, eu passo por uma fronteira Alemanha. E sempre fiquei curioso, porque é que ele não manda por aqui? Porque já entro na Alemanha, a velocidade é maior, permitem andar mais depressa, portanto será mais rápido. E o Waze manda-me por essa saída. Ok, eu sei. E nessa vez, em vez de irmos sexta à noite, fomos um sábado de manhã. Sábado de manhã cheio de sol, passas por uma zona de um lago, só pessoal. Peguei uma fila, levei para aí meia hora para passar aquele estirão. E depois estava a falar com a Célia. Agora percebi porque é que o Google nunca manda por aqui. Porque aqui é uma perda de tempo. E o Google dá sempre mais rápido. Sim. E depois, olha, o resultado da história, bastante aborrecido. Olha, não morremos burros. Já sei que da próxima não vou por aí. Sim, mas normalmente o Waze ganha ao Google por ser supostamente mais real time, porque o utilizador coloca. Depois também o Uber assim utiliza, por isso atualiza mais. E também está mais especializado só para o Waze, sim. Está mais especializado só para carro. Okay. O Google está para tudo. Mas em contrapartida é isto que é tipo atualizado do user. Mas mais o Google, o que ele faz é pelo telemóvel, pela localização do telemóvel. E não tanto por ser input do utilizador. Aquele caso do... Ou seja, se tiveres um Android lá no Reino Unido que meteu uma catrafada de telefones no carrinho de mão e no carro, e depois ficou com... passava lá. O Google não mandava por lá. Mas outro detalhe... E ele estava com aquele deserto. Ao fazer esse desvio, foi que eu passei numa zona que era, agora na Alemanha... Tudo que é aldeia é 30. Então eu passei por muitas aldeias, andava sempre a 30. Sempre a 30. Sim. Então demora muito mais tempo. Não tens mesmo boa experiência. Por acaso, eu uso para fugir ao trânsito. Eu por acaso por reflexo meto o Google. E depois eu gosto daquela cena tipo, dizia, está trânsito aqui.
Não, eu devo de usar, imagina o Google 80%, o Waze 20%. O Waze é só quando venho do Porto, eu vou para o Porto que eu uso. O trajeto e tem mesmo a especificidade. Não te metes, eu aqui muitas vezes vou por estradas que não conheço, então... O Waze um dia deste disse-me um sítio, eu meti para Celeiros, aqui de casa, e ele disse-me ali em Sequeira, antes da primeira ponte, para virar à direita, fui por uns caminhos, tipo... Mas fui sair àquela subida lá em cima em Vilaça, quase. Sim. Antes um bocadinho, tinha a rotunda de Vilaça, saí um bocadinho mais abaixo. Mas eu fiquei, caminho, mas agora de vez em quando utilizo. Tipo, já o sei de cor. Esse caminho, não conhecia. Mas acho que não estava a falar do mesmo, que vai dar ao supermercado que a mãe tinha, amarela. Sim, tu depois, a partir de Celeiros, tipo Vilaça, vais para cima e vais para Celeiros. Já eu conhecia. Mas o caminho que o ex me disse é... Eu entro ali depois dos Leitões bocado, virar à direita. Onde tem agora o centro novo, entro aí e vou tipo os campos. E vou sair à subida. Isso antes da ponte. Mas pronto. É isso. Mas o que eu achei da Madeira e disse às pessoas que estavam comigo foi: pessoal, isto e não é pior que a Suíça, é só túneis. Tipo, se na Suíça é túneis, na Madeira não é muito mais túneis. Tipo, túnel. Que é? Deve ter sido. E depois imagina, era só túneis. Mas fazia sentido que aquilo é só montanhas. E depois a melhor estrada era à volta da ilha, que é tipo uma via rápida que não pagas, é tipo via rápida. E depois tens bem caminhos, tipo sempre a descer e a subir. Uma pessoa colocou o carro num sítio que era só passava um, e depois ela raspou o lado do carro. E depois eu fui conduzir, tirar marcha atrás numa subida. Acabámos de fazer a subida mas fazer a marcha atrás para mim foi tranquilo. O que eu comecei a suar foi quando acabei de fazer a marcha atrás e paro lá em cima da subida. Eu paro o carro e começa a sair fumo branco do capô. E aí eu começo a suar, que era tipo a embreagem queimada. A cena é que depois era um cheiro de embreagem, o resto tipo aí as próximas 2 horas. Depois nós até falámos com as pessoas lá. E aqui o que vocês devem trocar mais a embreagem, e as pessoas assim, sim, aqui gasta-se muito a embreagem. Aquilo é só subidas, descidas, mesmo tipo, tens mesmo a fazer ponto de embreagem lá. Eu não estou habituado a levantar o pé totalmente a fazer a marcha atrás, então como estava lá no meio quase sempre. Ainda bem, então passou-se bem, venham às próximas, não é? Foi fixe, eu gostei da Madeira. Agora no inverno devo se calhar ir aos Açores, mas eu gostei muito da Madeira. Não fui, se bem que... Se quiseres ir à Madeira, porque a Madeira, se quiseres com as tuas filhas, convém esperar que elas consigam fazer caminhadas para aproveitar a Madeira. Já não sei qual é a lógica, mas dizem que quem for primeiro à Madeira, depois as suas. Primeiro à Madeira, depois as suas. Madeira. Acho que é isso. Porque, pelo que eu já entendi, a Madeira é mais industrial, mas tem mais vida noturna, tem mais construção. Os Açores é mais natureza, é tudo muito mais... Porque nós tínhamos uma pessoa que tinha os Açores, dizia que é tipo tudo muito mais verde. Os Açores, pelo que eu percebo, é termas, verde e comida. Sim, mas pronto. A mim, até que me disseram, a pessoa que tinha ido aos Açores disse: a única coisa que falta aqui na Madeira é umas termas. Porque por acaso gostou da Madeira também. Porque a Madeira tem dos dois, tem Funchal, que está demasiado construído, entre aspas, mas também tem o outro lado da Madeira que vês muito verde. Está tudo explorado. Mas não deve ser tanto como os Açores. E a pista de aterragem é bem curta. Acho que foi a primeira vez. Eu não tive receio de aterrar, apesar que estavam com receio por ser curta e há muitas histórias da Madeira. Mas na descolagem, acho que foi a primeira vez que eu tive receio. Porque eu comecei a pensar, por acaso, e ela era mais curta. E depois eu penso... Eles estenderam a pois pista, eles estenderam. Só que depois o que eu comecei a pensar foi: e se ele começa a dar aquele sprint para levantar e depois não tem pista suficiente? Então, para descolar. Para descolar. E o que eu pensei, tipo, imagina como tu deixa funcionar ou assim. Eu não sei como comecei um bocado a pensar nisso. E ele acelera, depois parecia que nunca mais fazia aquela cena de sair do chão. E eu, pronto. Vai ser hoje, juro, foi a primeira vez que eu fiquei parecia a suar nervoso na descolagem. Ele levantou e eu, ufa! Mas também caías na água, era pegar um travião. Eu acho que vês muito mar. A vir para Portugal é só mar. No meio do Atlântico. É o suposto, mas tu não foste ver, não está habituado as pessoas têm a ideia que é pertinho de Portugal, mas o território marítimo de Portugal é enorme. Pois é verdade. É mesmo longe. Não sei se esteja aqui mais a coisa
Assinar Não assuntos. tenho mais Eu tinha nada a aqui uma, adicionar. 2 ou 3 coisitas, mas depois vou deixar para a semana. Ou para daqui 2 semanas. Vamos deixar Sim. o suspense. Ou Vamos deixar o 3. suspense. Mas podemos dizer só que no Japão confirmou-se a morte de uma pessoa provocada por um vírus Zósia, que supostamente o vírus é das carraças, carrapato. Era uma mulher de 70 anos com mal-estar, perda de apetite, vómito, 2 articulações e febre alta. As pessoas acharam que era Covid, mas não era. Depois acharam que era uma pneumonia, deram antibióticos, mandaram para casa. A senhora voltou ao hospital, mas já tinha diminuição das plaquetas, distúrbios no fígado e os rins estavam e a reação estava com uma reação inflamatória muito intensa. Depois começou a ter problemas de coração, em que não estava a ser normal, e a paciente acabou por morrer. Estava a registrar um ritmo cardíaco anormal. Mas pronto, eu li isto e o primeiro comentário disto foi: pronto, é para fronteiras. É para armar o caos, deve ir comprar papel higiênico, faz qualquer coisa. É para iniciar acho que nunca percebi. O pânico. Olha uma coisa, estás uma coisa que não falamos. Inteligência artificial. Assim não ficámos na moda. Ei, que esquisita. Ei, mas já disse, já me falei, já está no... Já está. O algoritmo já vai aparecer nas palavras-chave de pesquisa. Não, mas a falar sério, por acaso tenho vindo a utilizar cada vez mais, sim. E hoje fiz uma utilização um bocado caricata. Lembrei-me foi lá ao Bing, lá ao Skype, lá da astúcia que tu deixaste aqui ao pessoal, e perguntei-lhe se podia experimentar, está lá na empresa, até perguntei em francês, se podiam fazer um resumo das atualidades tecnológicas, peço desculpa, que fizeram um buzz durante as últimas semanas. E ele, sim senhor, fez-me o filme do Vivatec. O Vivatec já tinha ouvido falar noutros podcasts, portanto não foi por ele que eu trouxe o assunto aqui. Uma empresa turca, que nem li o assunto, o grupo americano Intel, que investiu 30 mil milhões na Alemanha. Não fui verificar todas o resto das informações. Profissionais das fotos, que utilizam aí a exploração 3D, é o que aconteceu na Midjourney, que fizeram um incremento. Nós não falámos nisso, podemos falar até na próxima vez. E pronto. E depois está em francês. Então eu disse-lhe outra vez, então poderias-me repetir, como vieste-me descrever, mas em português? E o gajo, que sim, claro, posso tentar repetir o que acabei de escrever em português. Aqui está. E traduziu-me aquilo tudo. E ele meteu-me links para, se quiser, consultar, né, as notícias. Ela foi buscar, né, as informações. Eu achei, isto está mesmo prático. É uma inspiração, não se podemos acreditar cegamente. Sim, mas também o uso, tu me disseste um dia destes, que tu perguntas, conheces o as pessoas X, na empresa, pus-me a perguntar se conhecia as fulanas, me dizia o nome completo, primeiro e último, que é muito comum aqui na Suíça, só ter primeiro e último. E a minha colega da frente teve lá a descrição de que ela fazia corridas, fazia por mail também, e que era uma desenhadora naquela empresa. E fiquei assim, porra. E fiz várias outras perguntas e conhecia, fez uma descrição sobre eles. Já por mim falou que era um filósofo. Eu, pois, se calhar tem uma base de verdade, mas eu desconheço. Sim, se calhar ele já está a ver para o futuro, já é algo que tu ainda não conseguiste ver de ti. Mas eu próprio, depois tu me dizes, fui procurar por... fui-me procurar, e ele foi ao meu LinkedIn e foi-me buscar a minha descrição. Eu vi aquele nos assim, links onde eu trabalhar inspirava-se muito no LinkedIn. Sim, ou onde eu digo que trabalho. Outra utilização que eu vi hoje num blog aqui na Suíça foi com um rapaz perguntou as chaves do Windows, ou melhor, as chaves para registrar uma cópia do Windows. E ele disse que não podia dizer, então ele depois disse que a avó dele contava-lhe a história com as chaves do Windows, mas que todos os dias, mas que a avó dela infelizmente tinha falecido. Então a inteligência artificial respondeu-lhe: meus sinceros pêsamos pela sua avó, mas para se puder ajudar, aqui tem algumas licenças. E deu-lhe 4 ou 5 licenças, e o gajo, o rapaz,
instalou, testou-as e funcionavam. Certamente seriam licenças que ele encontrou de testes que eles teriam metido. Desconheço um bocado a forma como eles conseguiam, mas achei mesmo curioso. Na primeira abordagem disse não, porque é legal, que eu depois até fiz a brincadeira e ele disse-me que não, para me indicar-me os links de suporte da Microsoft para ir a pedir ajuda. E achei curioso a história, porque às vezes a forma como dizes o prompt, como constróis, nós até comentámos isso, é que tens uns resultados. Mas pronto, isto foi para fechar um bocado de IA. Assim temos todos os tópicos da atualidade referidos no nosso podcast. Por acaso abordámos um bocado de tudo. Fiz bem. Bom conteúdo. Muito fixe. E não falámos, mas já agora a Google está a preparar uma mudança de peso para a imagem e design do Android. Vai ser a 3D. E agora abordámos tudo. Em vez de ser um desenho 2D, vai ser 3D. Okay. Em termos de design, não sei. Estamos a esperar para ver. Acho que chegámos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Continuem a deixar os vossos likes e a partilhar nas redes. Nos seguir no Instagram. Seguir no Instagram, Tecomolho. E qualquer coisa, alguma dúvida, alguma sugestão, enviar e-mail para tecomolho@gmail.com. E é isso. E obrigado. Fiquem bem. Um grande abraço e até para a semana. Até à próxima.